Tudo bem, pessoal? Esse segundo vídeo aqui é para dar continuidade, falando sobre a questão das mensagens espirituais. Agora nós vamos entrar um pouco, nós falamos no último vídeo, sobre algumas dificuldades de questão material, para essas mensagens, que são as questões do médium, as questões das pessoas da expectativa, E agora nós vamos falar um pouquinho da visão espiritual sobre as mensagens consoladoras. Muitos amigos nos buscam, querendo notícias, querendo informações dos seus entes queridos e principalmente querendo mensagens diretas desses companheiros, para aplacar sua dor, a sua saudade, o que é muito justo, e que eu particularmente acredito que é um dos objetivos da mediunidade. Não tem como a gente não observar a mediunidade sem observar o consolo, que vem dessa certeza da imortalidade, do contato com aqueles que nós amamos, da notícia, Não tem como a gente encarar a mediunidade sem o conteúdo do estudo, do aprendizado, da troca com os espíritos que são superiores a nós, que vão trazer informação, que vão trazer entendimento, que vão trazer amizade, Que vão trazer, como diz o amigo espiritual Liel, o sopro do amor do Cristo na nossa caminhada. E também não podemos entender a mediunidade sem o auxílio e o resgate aos espíritos sofredores. Que nós temos aí nas reuniões de desobsessão, nas reuniões mediúnicas de atendimento aos desencarnados em sofrimento, que aliás são, vamos dizer assim, hoje 90% do trabalho mediúnico que existe. Então nesse campo aí nós já estamos aí, precisando apenas estudar mais, nos preparar melhor, mas nós já temos um campo aberto de trabalho. Quando nós falamos das mensagens espirituais, que é o nosso assunto aqui, a gente tem que pensar algumas coisas. Primeiro, qual que é o estado do espírito desencarnado, qual que é o estado do espírito ao chegar no plano espiritual, para ele poder enviar uma mensagem. Então, por exemplo, nós temos espíritos que são suicidas, nós temos espíritos que sofrem acidentes, nós temos espíritos que morreram em circunstâncias às vezes agressivas, e esses espíritos eles vão aportar no mundo espiritual, vamos dizer assim, eles vão para a vida extrafísica com todas as suas necessidades, com todos os seus pensamentos, com todos os seus gostos, e com todas as suas limitações. Temos alguns companheiros que desencarnam sem acreditar numa vida depois da morte, que já é um fator de bloqueio mental para eles lá no plano astral. Como eles não percebem aqui, eles vão perceber de lá para cá. A vida espiritual, a gente tem que lembrar sempre disso, ela é uma continuação e uma perpetuação, de certa forma, daquilo que nós construímos na nossa jornada atual. Assim como na nossa jornada atual, aliás, nós vamos levar os nossos gostos, as nossas vontades para o mundo espiritual. Claro que nada impede que nós vamos aprimorando nossos valores, principalmente os valores morais, os valores de conhecimento, os valores afetivos, rumo a uma percepção maior. Mas o que acontece? A grande maioria dos espíritos que chegam no plano espiritual, eles estão num estado que o Kardec e os amigos espirituais no Livro dos Espíritos denominam de perturbação espiritual. Vamos tomar cuidado com esse termo, porque perturbação nem sempre é negativa. A perturbação que os espíritos se referem com Kardec é um certo desajuste do espírito com aquela realidade que ele está entrando. Para a gente poder entender isso melhor, é só a gente lembrar daqueles momentos em que a gente está sonhando, que a gente tem sonhos, e que no sonho a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, onde que eu estou, o que eu estou fazendo, onde que eu quero ir para um lugar, tudo é muito nebuloso, tudo é muito estranho, o sonho tem ali, parece que é uma coisa que não dá para definir bem o que está acontecendo. A maioria dos espíritos, todos passam por um tipo de perturbação, mas a maioria fica naquela perturbação que ele não se reconhece bem no mundo espiritual em primeiro momento. Ele pode ter ali uns momentos de lucidez, pode ser aquele momento que os parentes vão lá, levam o companheiro para determinados lugares, para colônias, para centros de auxílio, para cidades espirituais, E existem espíritos que passam todo o período desencarnado deles no estado de perturbação, que são aqueles espíritos que já têm mais comprometimentos negativos, espíritos agressivos, violentos, espíritos que estão ali enlouquecidos talvez pelo suicídio. É muito comum que esses espíritos mais necessitados, eles fiquem num estado de perturbação e dali mesmo, anos a fio depois, porque a percepção do tempo deles também é diversa, outra coisa que a gente tem que falar um pouquinho, eles já reencarnam e nem sabem quem foi o plano espiritual. Eles não percebem que eles estão desencarnados. Eles estão ali num estado a mente deles está tão confusa que eles não percebem se é plano físico, se é espiritual, estão mortos. Eles não acreditam que existe morte. Então, para eles estão vivos, eles estão num pesadelo, numa coisa assim. E aí, o que acontece? Esses espíritos, quando eles chegam no plano espiritual,
né, há que se pensar o seguinte: primeiro, aqueles espíritos mais equilibrados, né, aqueles espíritos, vamos dizer assim, aquela mãezinha amorosa que dedicou toda a sua vida aos filhos, né, aquele filho que morreu ali na eternidade, aquela criancinha cheia de amor, né, aquele companheiro, aquela companheira, que não foram espíritos aí que tiveram grandes dramas reencarnatórios, né, mas foram pessoas boas, dentro dos limites das suas possibilidades, eles recebem auxílio da espiritualidade, né, com certeza. O amor sempre atrai amor. Então, a primeira coisa para falar para você que está preocupado com seu ente querido: quem ama, atrai amor. Não há como uma pessoa que tenha dedicado amor, carinho, afetividade para alguém chegar no plano espiritual e ser deixado de lado. Então, aquela mãezinha querida, aquele filho amoroso que você tem, aquele companheiro que, apesar dos seus defeitos, das suas fragilidades, né, sabia dar um abraço, sabia amar, pode ter certeza que ele está muito bem amparado. Porque o amor atrai o amor. Lembra da máxima de Francisco de Assis: é dando que se recebe. Isso aí já é um início de notícia dos desencarnados. Quem ama vai receber amor. Mesmo que tenha dificuldades, defeitos. Isso aí não é um problema. Né? Muitas vezes é difícil ajudar espíritos desencarnados que não querem receber ajuda. Espíritos às vezes agressivos, violentos, né? Espíritos que tripudiam dos valores divinos, que tripudiam do bem, do amor, que não são a maioria, né? São casos esporádicos. Esses espíritos realmente ficam muito difíceis de ajudá-los, porque eles não querem a ajuda da espiritualidade. Porque aquilo que a espiritualidade oferece para eles, eles acham graça, eles acham ridículo, eles acham bobagem. Então esses espíritos realmente vão ficar em outra situação. Mas, né, nós estamos falando aqui dos nossos companheiros, daqueles que nós amamos. Para a gente amar alguém, esse amor tem que ser cativado. Então essa pessoa também é capaz de amar. Então muitas vezes esses espíritos chegam às regiões espirituais, recebidos por entes queridos, né? E a gente aqui fica naquela ansiedade de receber uma mensagem, de receber um sinal. E o que acontece? Primeiro, nós temos que lembrar: o tempo no mundo espiritual passa de maneira diferente do nosso. Em alguns casos, muito mais rápido, né? Passa lá para eles um dia e para nós passou aqui 2 anos e eles não percebem. Em outros casos, muito mais lento. Tá? O espírito acha que ele está 1000 anos no umbral, mas ele está lá tem 3 semanas. Mas a percepção dele de tempo está voltada mesmo para aquilo que a mente dele constrói. Tá? É diferente no plano inferior, no plano superior. E outra coisa: muitas vezes os espíritos não sabem como se comunicar. Ele está chegando no mundo espiritual, ele está lá vendo toda uma realidade que é diferente do que ele esperava muitas vezes. Por mais que a gente leia, que a gente estuda, a gente vai ter muita surpresa no plano espiritual. Os amigos espirituais falam sempre isso. O Lucas vive me falando, fala assim: tudo que vocês leram aí é como alguém olhando pelo buraco da fechadura na janela. Tem coisa no mundo espiritual que vocês não vão entender quando vocês chegarem aqui. Né? Então se preparem para não acharem que sabem tudo. O que isso quer dizer? A gente se preparar para o desconhecido. Mas é sempre bom. Segundo ele, é coisas maravilhosas que esperam por nós no mundo espiritual. Sempre, aí você chega no plano espiritual, você tem que se aclimatar naquele ambiente. Você tem que se organizar, você tem que saber como é que vai ser a sua vida dali para frente. Né? Claro que a saudade daqueles que ficaram é um fator preponderante. E uma das coisas que os amigos espirituais, né, que nos orientam, que orientam os espíritos desencarnados fazem, é promover um desligamento do plano físico. Por quê? Porque agora, né, o espírito desencarnado está numa nova etapa. Ele precisa se livrar das influências do plano físico. Isso é um processo lento e gradual. Claro que você não vai pedir para uma mãe deixar de perguntar sobre o filho, você não vai pedir para um filho ter saudade da mãezinha, mas você vai naturalmente trabalhando aquele espírito para ele poder abrir a percepção espiritual dele para o novo mundo onde ele está. E muitas vezes é um dos motivos de que as mensagens não fluam do jeito que a gente espera, certo? Nós vamos fazer uma pausa aqui, porque para não ficar muito grande os vídeos, né? E a gente vai continuar falando disso no terceiro vídeo que nós vamos fazer, tá? E vamos lembrar a todos, né, que nós estamos aí com o Instagram nosso, dos amigos espirituais, né? Quem é coitado de mim? Amigos do Caminho, né? A gente traz aí mensagem de amigos espirituais, do Lucas, do Liel, de vários outros aí que têm vontade de se comunicar. E a gente está com um novo projeto agora, né, no Facebook e também no YouTube, e nós convidamos vocês a nos ajudarem a participar. Né? Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Continuamos, se Deus quiser, no próximo vídeo. Muita paz, muita luz.